Cartas que trazem a mensagem de consciência, iluminação, verdade. O eremita, ele carrega consigo uma luminária. Uma luminária representa uma pequena luz e é uma luz artificial. O eremita, ele representa também iluminação interna, autoconhecimento. Então essa pequena luz que ele tem, que é artificial, representa que é um conhecimento que veio de fora para dentro. Então, tudo que ele viveu, tudo que ele viu, as suas experiências deram a ele referências sobre o funcionamento do mundo, a dinâmica da vida, e revelou aspectos do seu próprio interior ou do seu próprio funcionamento, a partir desses referenciais externos. Por isso, uma luz artificial. Mas essa luz está ajudando a iluminá-lo internamente, que é o autoconhecimento, e também ela pode representar que está iluminando algo no passado. Então é como se o eremita ele entendesse algo que aconteceu no passado ou um evento anterior. Então mesmo que tenha acontecido há algumas horas atrás, é como se ele estivesse compreendendo ou ele tivesse visto, ele enxergou algo. Então nós temos a ideia da iluminação. A luz vai representar iluminação, consciência, verdade. Então essas informações foram trazidas para o eremita e elas são luz, porque são verdade. Na torre, nós temos uma luz que vem do céu de forma agressiva. Então é uma verdade, é uma informação, é uma revelação que causa abalo, que dói, que pode destruir inclusive, desestabilizar e pode fazer ruir a minha fortaleza de certezas e verdades. Essa informação na torre, ela pode ter sido trazida pelo próprio plano superior, por Deus, ou pela própria natureza, pelo próprio universo. Então, por exemplo, você acredita que extraterrestre não existe, e aí de repente você vê um ET. Então, não necessariamente isso aconteceu porque o plano superior queria que você visse, mas de repente aconteceu porque era possível acontecer. Era possível acontecer porque o ET existe. Então, de repente, você se deparou lá com o ET. Então, assim, até para ilustrar o arcano da torre, eu vou contar uma história para vocês. A minha mãe, ela é evangélica. E os evangélicos, eles não acreditam que os espíritos de pessoas que faleceram podem voltar e conversar com as pessoas. E um dia minha mãe, ela estava fazendo um trabalho com uma amiga dela, onde elas iam recolher doações para uma instituição de caridade. E aí nesse trabalho, os voluntários, eles primeiro passavam na casa das pessoas, perguntando se elas tinham roupas e alimentos para doar. E se a pessoa falasse que sim, então eles pegavam o nome da pessoa e falavam para a pessoa deixar separado, né, as roupas e os alimentos, que depois eles iriam retornar na casa da pessoa para pegar. E aí a minha mãe passou na casa de uma senhorinha, muito bem arrumada, muito bonitinha, tal, conversou com ela. E a senhorinha deu um nome para minha mãe, tudo bonitinho, e disse que ela ia separar, sim, lá umas roupas, tal, que ela tinha. E isso, a minha mãe estava junto com a amiga dela. Aí quando elas voltaram para buscar as roupas, a amiga da minha mãe foi bater na casa da vizinha do lado, colada, né, com a casa da senhorinha. E a minha mãe foi bater no portão dessa senhorinha. Aí a vizinha veio e falou para minha mãe: ah, mas não mora ninguém aí, tipo, não adianta você bater. Morava uma senhorinha, mas ela faleceu há 1 ano. E agora só os filhos que vêm de vez em quando para limpar a casa. E aí a minha mãe falou: ué, mas eu conversei com uma senhora. E a vizinha perguntou: mas como que ela era? Aí a minha mãe descreveu bonitinho e tal e falou o nome, porque a senhorinha tinha dado o nome para ela. E aí a moça, isso a minha mãe contando, né, que a vizinha, na hora ela ficou branca. Porque ela falou que a descrição era igualzinho mesmo a senhora que tinha falecido e que era o nome dela. E a minha mãe nem conhecia esse bairro, né? Porque quando eles iam fazer esse trabalho voluntário, eles iam em vários lugares, assim, diferentes, né? Não era lugar que a pessoa conhecia. Então, por que eu contei essa historinha, né? Porque essa é uma situação do tipo da torre. Você está absolutamente certo de que você está certo. Até que acontece algo que vai contra as suas certezas, as suas crenças. E você não consegue explicar. Então aqui na torre nós temos também uma conscientização, uma informação que é verdade, uma iluminação. Mas essa informação, essa verdade, ela chega de uma forma que causa abalo. No arcano da estrela, que vem na sequência da torre, na estrela nós temos luzes no céu,
E essas luzes estão indicando um caminho. Nós temos mais sinais de conscientização na carta da estrela, porque nós temos uma mulher nua, e nudez já representa mostrar-se como é, olhar para si mesmo despido de defesas. E nós temos o rio, que funciona como um espelho natural, e a mulher se rende à sua própria natureza, enxergando o seu reflexo através do que é natural, enxergando que ela mesma é natural, que ela é fruto da natureza, do que é simples e do que é divino. E é porque ela viu que ela encontrou dentro de si mesma a referência de qual é o seu caminho. Então aqui na estrela nós temos uma referência natural, diferente do eremita. E qual é a referência natural? É o seu próprio coração. E nós temos na estrela referências naturais e divinas, que são representadas pelas estrelas no céu. Então nós não temos referências apenas do funcionamento do sistema do mundo ou do sistema material, mas referências do que é natural e do que é divino. E aí a lua. Para explicar a lua, eu gosto de usar uma passagem bíblica. Então tem uma palavra na Bíblia que diz o seguinte: veja se a luz que há em ti de fato é luz. Veja se a luz que há em ti de fato é luz, pois se não for, quão densas trevas serão. Então imagina que uma pessoa, ela está na escuridão, mas ela não vê que ela está na escuridão. Ela acha que ela está na luz. Então, semelhante ao 5 de espadas. No 5 de espadas nós temos uma pessoa que enquanto ela está perdendo, ela pensa que ela está ganhando. Então é como uma criança que negocia com o diabo. Ela troca uma pedrinha de diamante por um doce, porque o doce, aos seus olhos, parece ter mais valor, enquanto o diabo sabe o que está tirando dela. Então esse é um caso 5 de espadas. E esse é um caso da pessoa que acha que está na luz, mas não está. A pessoa que está na escuridão e não vê, ela pensa que está na luz. Essa poderia ser a pessoa da torre, sendo que, segundo alguns autores, a torre também pode representar uma falsa elevação. Então a pessoa acha que atingiu o topo, acha que já despertou, acha que está elevada, que sabe mais, de repente que ela é mais espiritualizada até. Aí quando a verdade vem, a pessoa perde o chão, a coroa cai, o seu mundo desaba junto com as suas certezas. Pois essas certezas era tudo que ela tinha como apoio. Então agora não tem mais apoio nenhum. E era um apoio do ego. Mas na lua nós temos alguém que sabe que está no escuro. Portanto, a pessoa da lua, ela está mais consciente do que a pessoa de antes da torre. E é por isso que essas trevas já não são tão densas como diria Jesus. Mas quando eu vi que eu estava no escuro, significa que começou a iluminar. Por isso que eu digo que a escuridão é o princípio da iluminação. Porque todo caminho que começa escuro. Desde que você está começando este caminho, portanto você ainda não o conhece. Ou seja, em relação a esse caminho, você está no escuro. E é por isso que a lua vem antes do sol. Para eu chegar na luz, primeiro eu preciso ver que eu estou no escuro. Senão eu não vou conseguir sair dessas densas trevas que Jesus falou. E por estar no escuro, no arcano da lua, eu tenho medo. Na torre, o que eu achava que era a minha referência, eu vi que não era. Mas na lua, eu não tenho referência alguma. E eu posso ser enganada, eu posso ser iludida, e eu sei. Por isso eu me sinto vulnerável, eu me sinto insegura. Mas eu não acho mais que eu estou na luz, quando na verdade eu não estou. Eu sei que eu não sei. Na lua, eu sei que eu não sei. E isso já é uma consciência.